A notícia surgiu como um sopro inesperado no fim de tarde de Seul, quando o céu começava a ganhar tons rosados e a cidade parecia desacelerar por alguns instantes. Em meio ao burburinho habitual, um anúncio caiu como um raio de pura surpresa e encanto: Lee Jong-suk e Yoo, duas das figuras mais amadas da Coreia do Sul, revelaram não apenas que mantinham um relacionamento há 3 anos em absoluto sigilo, mas também que estavam se preparando para dar o passo mais significativo de suas vidas, o casamento. A revelação, romântica e arrebatadora, ecoou por todo o país e imediatamente conquistou a atenção do mundo, deixando milhões de fãs entre lágrimas, sorrisos e uma onda de emoção difícil de descrever. O mais impactante, porém, não foi apenas o anúncio em si, mas o fato de que durante 3 longos anos, entre agendas lotadas, gravações intensas e apresentações esgotadas, o casal conseguiu proteger seu amor com uma delicadeza quase poética. Em uma indústria onde cada gesto é analisado e cada olhar é interpretado, Lee Jong-suk e Yoo escolheram cultivar seu relacionamento como um jardim secreto, longe das câmeras, longe das suposições, longe do barulho constante que costuma moldar a vida das celebridades. A decisão de manter tudo em silêncio não surgiu por acaso. Para ambos, o amor só floresceria se fosse protegido do frenesi de expectativas e pressões que o mundo exterior inevitavelmente impõe. A história desse romance começou muitos anos antes do anúncio, quando os dois ainda estavam distantes de imaginar que seus caminhos um dia se entrelaçariam de forma tão profunda. Eles se conheceram através de programas e eventos da indústria do entretenimento, compartilhando risadas em cenas de bastidores e conversas rápidas entre gravações. Naquela época, o que existia era apenas admiração mútua e respeito profissional. Entretanto, nas melhores histórias de amor, algo quieto e sutil começou a se formar no coração de cada um deles, mesmo que nenhum dos dois pudesse nomear esse sentimento naquele momento. O reencontro real, aquele que mudaria tudo, veio anos depois, quando ambos enfrentavam desafios pessoais e esgotamento emocional. A vida de artista, apesar de glamourosa à primeira vista, é marcada por solidão, cobranças e uma carga emocional que poucos compreendem. Yoo, frequentemente elogiada como nação-irmã mais nova, carregava nos ombros uma responsabilidade quase simbólica de perfeição. Jong-suk, por outro lado, lutava com expectativas colocadas sobre cada papel que interpretava, além da pressão incansável de se manter relevante em um mercado competitivo. Foi nesse cenário que os dois começaram a conversar de verdade. Longas trocas de mensagens, telefonemas que atravessavam madrugadas e confissões que, aos poucos, se transformaram em um vínculo impossível de ignorar. O início do romance foi marcado por delicadeza e receio. Eles sabiam que qualquer passo em falso poderia transformar um sentimento genuíno em um espetáculo público. Ainda assim, o amor cresceu, como flores que nascem no silêncio da primavera antes de serem vistas. Eles começaram a se encontrar discretamente, sempre com muito cuidado para não chamar atenção. Passeios tranquilos em Jeju, cafés escondidos em ruas pequenas de Seul e noites simples assistindo filmes em um pequeno apartamento viraram parte de uma rotina romântica e protegida. Ali, longe das expectativas, eles encontraram o que mais faltava em suas vidas agitadas: paz. A habilidade do casal em manter tudo longe dos holofotes se tornou quase lendária após o anúncio. Durante 3 anos, eles conseguiram despistar curiosos, dar boatos e manter seu vínculo fora do alcance da mídia. É claro que alguns sinais surgiram, pequenas pistas que fãs mais atentos poderiam ter percebido. Yoo escreveu canções com letras sobre um amor silencioso, constante, que brilha mesmo sem ser visto. Jong-suk, em entrevistas, mencionava uma pessoa preciosa que lhe dava força em tempos difíceis. Houve também os famosos cafés e foodtrucks que Yoo enviava para os sets de filmagem de Jong-suk, sempre com mensagens carinhosas, mas discretas. O público viu, admirou, mas nunca imaginou a profundidade por trás de cada gesto. Os dois decidiram que manter o segredo era fundamental não apenas para preservar a vida pessoal,
mas também para fortalecer as bases do relacionamento. Em conversas particulares, eles teriam decidido que só tornariam tudo público quando sentissem que o amor estava sólido o suficiente para enfrentar a reação do mundo. E esse momento chegou exatamente com o anúncio que parou as redes sociais. Eles não estavam apenas assumindo um namoro escondido, estavam revelando que o próximo capítulo seria o casamento. Segundo fontes próximas, o processo de preparar esse anúncio foi cheio de emoção. Havia borboletas no estômago, mãos frias e olhares longos. Jong-suk teria dito que não queria apenas admitir o relacionamento, ele queria abrir as portas do futuro ao lado de Yoo. Ela, por sua vez, teria respondido com um sorriso tímido, cheio de determinação. Eles sabiam que o público ficaria surpreso, talvez até chocado, mas também sabiam que esse era o momento certo. O amor deles havia sobrevivido ao sigilo, ao tempo e às maiores provações da vida pública. Agora estava pronto para florescer à luz do sol. O comunicado oficial, divulgado pelas agências de ambos, foi breve, elegante e profundamente romântico. Nele, o casal compartilhou que manteve o relacionamento de forma privada para protegê-lo e que, após anos construindo confiança, respeito e admiração, decidiram que era a hora de compartilhar sua felicidade com o público. As palavras finais do texto, que logo viralizaram, diziam: "Estamos prontos para iniciar uma nova etapa, com amor, sinceridade e esperança." Enquanto a notícia percorria o mundo, fãs em todos os cantos reagiam com surpresa, encantamento e uma alegria quase contagiante. As redes sociais explodiram em hashtags, montagens românticas, vídeos de reação e mensagens de felicidades. No Brasil, país que ama profundamente K-dramas e cultura coreana, a notícia rapidamente entrou nos trending topics. Muitos comentaram que a história dos dois parecia saída de um drama perfeito, um romance suave, cheio de profundidade e marcado por uma revelação que ninguém esperava, mas que muitos desejavam secretamente. À medida que a repercussão crescia, mais detalhes da trajetória silenciosa dos dois começaram a aparecer, sempre narrados com respeito e admiração. Amigos próximos revelaram que o casal enfrentou altos e baixos, mas sempre com maturidade e carinho. Eles não eram um conto de fadas idealizado, eram duas pessoas reais, com fragilidades autênticas. Encontraram o refúgio uma na outra. E talvez exatamente por isso a história deles tenha tocado tantos corações. Quando as palavras "estamos prontos para casar" finalmente vieram à tona, o impacto foi imediato e arrebatador. Como se o mundo tivesse parado por um segundo para absorver a magnitude daquele momento. A revelação do casamento de Lee Jong-suk e Yoo, dois dos nomes mais queridos e respeitados da Coreia, não apenas confirmou rumores de um romance secreto, ela marcou o início de uma nova etapa que muitos fãs nem ousavam sonhar. A reação foi tão intensa quanto calorosa. Em poucos minutos, as redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, lágrimas de emoção, vídeos de felicitações e memes celebrando um dos anúncios mais românticos dos últimos anos. A forma como o casal escolheu revelar a notícia tornou tudo ainda mais especial. Não houve espetáculo, nem flash excessivo, nem grandes produções. A declaração veio com a mesma suavidade que sempre marcou a relação dos dois, discreta, sincera e profundamente emocional. Em seus depoimentos individuais, compartilhados em cartas abertas aos fãs, eles expressaram gratidão e humildade, como se tivessem plena consciência do privilégio de viver um amor tão raro em meio ao caos do estrelato. Yoo escreveu que encontrou em Jong-suk um porto seguro em meio às tempestades. Ele, por sua vez, afirmou que ela era a luz que suavizou minhas noites mais difíceis. A mídia rapidamente se organizou para cobrir a história em detalhes, mas houve um esforço generalizado para respeitar a privacidade do casal, algo que nem sempre acontece no mundo do entretenimento. Os fãs, em vez de buscar fotos antigas ou mergulhar em suposições, preferiram reviver momentos que agora ganhavam novo significado, olhares trocados em eventos, entrevistas cheias de carinho indireto, palavras que antes pareciam apenas gentis,
mas agora revelavam um afeto mais profundo. Era como assistir a um filme em retrospectiva, compreendendo que cada cena continha pistas discretas de um amor que florescia no silêncio. Enquanto o público se deliciava com a descoberta, detalhes sobre o processo que levou à decisão do casamento começaram a emergir. Pessoas próximas afirmaram que a relação dos dois cresceu de maneira orgânica, apoiada no respeito mútuo e na capacidade rara de compreender as vulnerabilidades um do outro. Yu, conhecida por sua sensibilidade artística, e assim encantado pela sinceridade e estabilidade emocional de Jong-suk. Ele, por sua vez, encontrou nela não apenas uma parceira, uma inspiração constante. As conversas profundas, o humor compartilhado e o apoio incondicional se tornaram pilares da relação. A decisão de se casar não veio como um impulso repentino, mas como a conclusão natural de um caminho trilhado com maturidade. Nos últimos meses, segundo fontes confiáveis, o casal discutiu seriamente o futuro, onde viveriam, como conciliariam agendas, como protegê-lo das pressões públicas. Essas conversas não foram fáceis, mas revelaram o quão sólido era o relacionamento. O casamento não era apenas um sonho romântico, era um projeto de vida construído com responsabilidade e amor. A notícia do casamento gerou também uma onda de reflexões sobre como relacionamentos podem florescer longe dos holofotes. Muitos comentaristas destacaram que a história de Jong-suk e Yoo era um exemplo raro de como o silêncio pode proteger o que é precioso. Em um universo onde cada segundo é compartilhado, curtido ou viralizado, eles escolheram o tempo, privacidade e a construção gradual. E esse foi, sem dúvida, um dos fatores que permitiram que chegassem a esse momento de maneira tão serena. O público também ficou curioso sobre os possíveis planos para a cerimônia. Embora nada oficial tenha sido divulgado, rumores apontam para um casamento íntimo, elegante e profundamente pessoal. Há especulações de que o evento pode ocorrer em Jeju, ilha querida por muitos casais coreanos, ou em um espaço reservado em Seul, cercado apenas por familiares e amigos próximos. Se o estilo do casal servir de referência, tudo indica que será uma celebração marcada pela simplicidade elegante, cheia de simbolismo e emoção. Quem diga que Yoo poderá cantar uma música inédita dedicada a Jong-suk, algo que faria corações derreterem no mundo inteiro. Também rumores de que Jong-suk deseja escrever votos personalizados, com a profundidade emocional que sempre transmitiu em seus papéis dramáticos. Seja qual for a forma escolhida, o casamento promete ser um dos eventos mais comentados, não pelo glamour, mas pela autenticidade que sempre acompanhou essa história de amor. Enquanto isso, fãs ao redor do mundo continuam celebrando. No Brasil, especialmente, o anúncio gerou uma onda de entusiasmo. Comunidades de admiradores criaram vídeos especiais, montagens românticas e até playlists dedicadas ao casal. Muitos comentaram que acompanhar essa história era como viver um verdadeiro drama coreano, mas com a vantagem de que, desta vez, tudo é real. Não é ficção, não é roteiro. É amor vivido, construído e anunciado por duas pessoas que, mesmo cercadas pelo brilho da fama, escolheram o caminho da verdade. Outro aspecto que comoveu o público foi a resposta das famílias. Embora sempre discretas, ambas as famílias expressaram apoio e carinho, orgulhosas do crescimento pessoal de Yoo e Jong-suk. Para muitos coreanos, a aprovação familiar tem peso significativo, e saber que ambos receberam esse respaldo trouxe conforto aos fãs, que desejam vê-los felizes não apenas no palco, mas também na vida pessoal. Com o casamento a caminho, a pergunta inevitável surgiu: o que vem depois? Embora seja impossível prever todos os passos, há indícios de que o casal continuará a trabalhar em seus respectivos projetos, mas com uma abordagem mais equilibrada. Eles desejam construir um lar, um espaço onde possam descansar das pressões do mundo exterior e, quem sabe, nutrir novos sonhos juntos. Até especulações sobre possíveis colaborações profissionais, um drama estrelado pelos dois, uma música em parceria, campanhas publicitárias conjuntas. Mas, por enquanto,
O casal parece focado apenas em viver esse momento com calma e profundidade. O significado desse casamento ultrapassa o âmbito pessoal. Ele representa um tipo de amor amadurecido. Existe as tempestades e floresce sem alarde. Jong-suk e Yoo se tornaram, sem querer, um símbolo de esperança para muitos fãs que acreditam que relacionamentos verdadeiros são possíveis, mesmo em ambientes cheios de pressão. A história deles mostra que o amor não precisa ser exibido para ser forte, às vezes. O amor mais silencioso é o mais duradouro. Ao encerrar a narrativa desse anúncio que conquistou o mundo, permanece uma sensação de ternura e admiração. É como se todos estivéssemos testemunhando não apenas a união de duas celebridades, mas o encontro de duas almas que, apesar dos desafios, decidiram caminhar lado a lado. O casamento iminente não é um final feliz, é o começo de um novo capítulo, escrito com sinceridade, coragem e um profundo respeito mútuo. Se há algo que essa história ensina é que, mesmo em meio ao ritmo frenético da vida moderna, ainda há espaço para amores que crescem devagar, se protegem com cuidado e florescem no momento exato. Ao olhar para Lee Jong-suk e Yoo, sorrindo de forma tímida mas confiante ao assumirem publicamente sua história, o mundo inteiro parece concordar. Alguns romances realmente nascem para